Alô, amigos! Hoje é o dia 27 de março de 2026 e nós temos Bananas, está outra vez no ar. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Cortes está no Brasil. Celina, o assunto com que eu queria abrir hoje, eu vou ver se eu consigo pegar aqui na internet, é uma reportagem, vou ver se dá para ver aí. Olha aqui, isso aqui está na edição online do New York Times de hoje. Não saiu ainda nem na edição impressa. Deve sair na edição impressa amanhã. Mas aqui diz o seguinte, que os bolsonaros estão novamente em ação, fazendo pressão. O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro fazendo pressão junto ao governo dos Estados Unidos para que o governo dos Estados Unidos chame, considere, arrole o primeiro comando da capital e o comando vermelho como grupos terroristas. Mas diz aqui claramente a reportagem do New York Times, veja bem, é um jornal americano, não está querendo enganar ninguém. Diz claramente que isso aqui é uma jogada, é uma ação da família Bolsonaro, do antigo presidente Jair Bolsonaro, para que os Estados Unidos intervenham militarmente no Brasil. A exemplo do que fizeram com a Venezuela e a exemplo do que estão preparando para fazer com Cuba. Aliás, a propósito de Cuba, aquele navio, né, o Anatoly Golotkin, ainda está no Atlântico, em qualquer lugar do Atlântico, procurando romper o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. Eu vou até pedir licença, vou sair aqui rapidamente para pegar o New York Times de hoje, eu acho que é o de hoje, que tem também uma reportagem na primeira página falando sobre esse bloqueio. Um instantinho só. Enquanto isso, vamos aguardar a presença do Humberto Borges a qualquer momento. Eu já volto. Aqui está, ó. Deixa eu botar aqui o meu. Alô? Oi. Então tá aqui, ó. Essa aqui na página de hoje. Essa é a edição impressa do New York Times de hoje, dia 27 de março. Os cubanos morrendo, dizem os médicos, por causa do embargo dos Estados Unidos, do bloqueio dos Estados Unidos, que não deixa a Inacreditável. eletricidade funcionar na ilha, porque a ilha depende de petróleo para fazer funcionar as suas usinas de energia. E as pessoas estão morrendo nos hospitais, não há luz, não há recursos. É um bloqueio, uma coisa inacreditável. E o mundo assiste isso parado. Agora as pessoas ficam esperando para ver se esse navio russo vai ter a coragem, esse petroleiro, vai ter a coragem de tentar romper. Pode acontecer a qualquer momento, tentar romper esse bloqueio do governo de Donald Trump ao governo cubano. Tudo isso sob a inspiração do Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Aliás, a propósito, Elida, na semana passada, eu falando do Marco Rubio e do Donald Trump, eu disse que o Donald Trump tinha dito a Corina Machado para não ir a Cuba. Não, ele disse a Corina Machado para não ir à Venezuela, a terra dela, né? Porque ostensivamente aquela intervenção militar na Venezuela era para que a democracia falasse mais alto, o partido da Corina Machado tinha ganho a eleição. Mas depois que ele teve o apoio da Delcy Rodrigues, a vice-presidente do Nicolás Maduro, ele não quer mais saber, aquilo tudo não quer mais saber da Corina Machado, aquilo tudo era uma desculpa. Mas você diga aí alguma coisa que eu estou falando demais. Olha, nós estamos aqui ainda sobre a pressão do caso Master, né? É, bom, os advogados de defesa eles formam um consórcio, o advogado do Borcaro, o advogado do cunhado dele, o Zétero, e um outro, o Beto Louco, que seria o vínculo das fintechs com o crime organizado, que está fugido. Eles estão formando um consórcio para fazer uma defesa conjunta, que isso já é uma coisa completamente esquisita.
E ainda por cima, eles estão dando as coordenadas de como vai ser essa delação premiada, que deve sair daqui a umas 3 semanas, pelo menos o do Vorcaro e depois do Zettel. Então, bom, e o que está saindo até agora da linha que eles vão adotar, eles vão tentar culpabilizar o governo Lula pelo, pelo a fraude do Master, que é simplesmente o seguinte: em 2019, o Daniel Vorcaro comprou o Banco Máxima. De 2019 a Máxima. 2024, É. Máxima era o nome do banco. Máxima. Máxima. De Sim. 2019 a 2024, o patrimônio do banco, que era de 200 milhões de reais, pulou para 4,7 bilhões. E o que irrigou esse dinheiro foi a mudança no crédito consignado feito pelo Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni nas vésperas da eleição de 2022, de forma que os velhinhos, quanto mais endividados eles ficavam, mais o banco enriquecia. Bom, e o Vorcaro esteve com o Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central do Bolsonaro e também ficou no início do governo Lula. O Vorcaro teve com ele 24 vezes. E, bom, outras questões. É, é, o Fabiano Zeta, o cunhado do Vorcaro, investiu 5 milhões nas campanhas, 3 milhões na campanha da presidência do Bolsonaro e 2 milhões na campanha do Tarcísio de Freitas. E o Tarcísio de Freitas, ainda governador, a EMAI, que é uma empresa pública, despejou 160 milhões no Master. E o Ibanez também pegou o banco público e comprou 12 milhões de ativos podres do Master. E aí, bom, e aí vão culpar. Como é que eles vão fazer o milagre de culpar o governo Lula por se tudo foi movimentado pelos bolsonaristas? Começou com o presidente Bolsonaro e seguiu acontecendo com as ações dos bolsonaristas. E agora esses advogados vão tentar empurrar a bomba para o governo Lula. E na CPMI do INSS, que vai terminar amanhã, o André Mendonça, o ministro, quis prorrogar, mas o STF não permitiu. E é a mesma coisa, estão querendo prender o Lulinha, porque o Lulinha foi uma vez para Portugal com o careca do INSS no avião dele para se informar sobre uma indústria de canabiol. E aí o Flávio Bolsonaro, ele tem uma funcionária, Letícia Reis, que ele contratou em 2021 e que trabalha na mansão dele, a mansão que ele comprou com dinheiro que ele não tinha lá em Brasília, por 6 milhões. A Letícia Reis é a irmã do Alexandre Reis, que é sócio do careca do INSS. Então, a população fica achando, né, que o governo Lula tem a ver com essas coisas e não tem. O governo Lula ele não renovou o contrato do Banco Master com o INSS, ele abriu um inquérito com a Polícia Federal que prendeu o Vorcari e o Zettel, o Banco Central do Galípolo, que sucedeu o Roberto Campos Neto, liquidou o Banco Master, e aí eles vão fazer esse milagre de botar a culpa no governo Lula. Haja paciência com essa extrema-direita, vou te contar. Agora, você falou aí nos velhinhos. Que velhinhos são esses aposentados? Já os aposentados.
Sim, como é que Porque é essa história? esse aumento Explica para um brasileiro que está fora do Brasil há 36 anos. Não, é assim, os aposentados, como eu falei, o Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni ampliaram a margem do empréstimo consignado. Olha aqui, o nosso Aí reportagem vai entrar no ar. Espera aí um instantinho. os aposentados vão lá, fazem empréstimo e vão ficando endividados e o banco vai enriquecendo. É exatamente essa a proporção da história. Quer dizer, o Joga dinheiro dos ele a aposentados. dinheirama do Master, Explica isso para dinheiro um da brasileiro fraude no que INSS. está mal informado. O dinheiro dos aposentados é usado para investimento no Banco Master? É essa a história? Exatamente. Dessa forma que eu te expliquei, com o É, aumento do crédito consignado. Aí os certo. velhinhos vão lá, fazem empréstimo, ficam endividados e o banco enriquece, enriquece, enriquece. Foi dessa forma que o patrimônio do banco pulou de 200 milhões para 4,7 milhões em 5 anos. Mas agora, pelo que eu li, Na gestão do Roberto Campos Neto no Banco é, Central. o nosso querido Humberto Borges está tentando entrar, por enquanto temos apenas o H. Não Estou sei se ele vendo. está nos ouvindo. Alô, Humberto, você está nos ouvindo? Parece E que ele não está ele tá com o microfone dele, ele tem que desligado, clicar lá. talvez. Eu tô botando aqui, ah, tentando fazer com que ele entre. Agora, pelo que eu li, Celina, o Vorcaro vai entrar com uma delação premiada. Isso ele pode agora desmascarar tudo isso que aconteceu. Em Não, troca, é isso vai que eu ter estou uma sentença dizendo, melhor. Werneck, porque é o seguinte, na época da Lava Jato, quem conduzia as delações premiadas era a PGR. E Sim, agora, Procuradoria-Geral da República. quem está conduzindo são os advogados que fizeram um consórcio. O Celso Vilardi e o José Oliveira Lima, o Juca. Eles vão defender o Vorcaro, o Zétel e o Beto Louco. O Beto Louco seria o vínculo entre a Faria Lima e o crime organizado, E o aquele cidadão PCC. apelidado de sicário, que aliás era a função dele, né? Suicidou-se, né? Essa história morreu. O cara Morreu, né? Ele morreu, porque ele suicidou. suicidou, que é uma Ninguém coisa sabe, né? mal Uma história parecida explicada, com a do Jeffrey Epstein. não se fala mais nisso. Não, e outro detalhe fundamental. O Roberto Campos Neto é vice-chairman do Nubank. Sim. E o Nubank pertence ao Globo Venture. Quer dizer, é por isso que as organizações Globo estão fazendo o que estão fazendo. Eu estou abismada, Werneck, porque eu há muitos anos assisto o programa Em Pauta na Globo News. Certo. É um jornalismo que eu não tenho mais paciência de assistir Jornal Nacional, essas coisas. Eu gosto do Em Pauta porque são jornalistas craques que analisam a notícia. Eles já vêm com a coisa analisada e mastigada. Então, Certo. há muitos anos que eu assisto esse programa. E agora esse programa virou porta-voz da extrema-direita. Essa quarta-feira, o Joel Pinheiro, é um garotão com cara de bom moço, ele estava dizendo que, bom, agora o Bolsonaro hoje foi para a prisão domiciliar, né? Então ele está dizendo que isso foi permitido pelo juiz Alexandre de Moraes, que está Ministro enfraquecido do com Supremo, né? toda a demonização que tem, independente dos motivos, ele foi totalmente demonizado e hoje em dia ele não tem o poder que ele tinha quando ele prendeu o Bolsonaro e bancou a briga contra o Trump, Lei Magnitsky, essas coisas todas. Então, ele está enfraquecido. E aí ele mandou o Bolsonaro para a prisão domiciliar, porque o Bolsonaro teve uma broncopneumonia e ele viu, assim como eu também vi, eu que não admitia que o Bolsonaro fosse para a prisão domiciliar, que ele podia morrer aí ia virar um mártir. Aí ia ser um troço insuportável, né? Mas ele Bom, está realmente correndo risco de vida ou isso tudo é olha, história? o Bolsonaro, ele caiu da cama dentro do presídio, aí, Bolsonaro caiu da cama.
Aí É. o Flávio Bolsonaro disse que era um absurdo, porque o Bolsonaro não tinha uma florzinha para ver dentro da cela dele. Imagina. É. Ó, tudo com eles é assim um dramalhão. Quer dizer, O Bolsonaro não tinha o quê? Uma o quê? uma flor, flor. Uma Não tinha flor. flor dentro da cela dele, que tal? Precisava de uma Flor flor? para ele apreciar uma flor. Ah. Imagina essa multidão de Mas esse, presos que mas tem esse, aqui. mas esse era o cidadão que debochava das pessoas que morriam de Covid? Exatamente. Dizendo, vocês ficam aí com esses mimimi e tal. Covid, É. o país segundo do mundo em matéria de mortes de Covid, mais um galardão, uma conquista do 700 governo mil, Bolsonaro. não é que os 700 mil morreram por causa dele, mas um É. grande percentual de pessoas morreram porque ele atrasou Achava a que era uma vacina, gripezinha. ele ficou empurrando na goela da gente a cloroquina, que não funcionava nada, deu até É. a cloroquina para ema. Nesse ponto ele tinha uma semelhança com o Donald Trump, né? Porque o Donald Trump, eu vi isso na televisão, acho que o Humberto sumiu. Mas eu acho que o Donald Trump, ele respeitava mais as vacinas do que o Bolsonaro. Olha, ele passou a respeitar quando ele viu que a situação ficou preta, mas eu vi ele na televisão. Nesse dia, o Anthony Fauci, que era o diretor de saúde do governo americano, não estava presente, estava lá uma senhora, também uma médica. E eu vi e ouvi o Donald Trump dizer para as pessoas beberem desinfetante. Donald Trump disse isso. Bebam desinfetante para se livrar do vírus, não é? Do coronavírus. Depois, quando a situação ficou grave, aí ele mandou realmente providenciar as vacinas. As vacinas apareceram e hoje o negócio está mais ou menos sob controle, né? Pelo menos não tem. Volta e meia vem a Covid de novo, É, mas agora é mais fraca, né? Porque as pessoas estão vacinadas, já não morrem mais de é, Covid. é. A volta e meia aqui ainda vem com umas doses extras, aí eu vou lá e me vacino. Agora, eu acho muito interessante esse negócio falando de bolsonaros, porque volta e meia aparecem uns bolsonaristas que eu conheço e vêm querendo me explicar, querendo me dizer, querendo me ensinar. Porque esse negócio aí voltando ao assunto do Flávio Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que estão pedindo, né, que o Donald Trump decrete que esses grupos criminosos no Brasil são terroristas. Tudo isso é apenas uma justificativa para intervir, para uma intervenção no Brasil. Volta e meia aparecem essas pessoas querendo me. Preciso lhe dizer quem era o Castelo Branco, quem era o João Goulart. Ora, meus amigos, são pessoas, todos eles mais jovens do que eu, 20 anos mais jovens do que eu. Eu, em 1964, eu tinha 27 anos. Eu já era advogado e jornalista, eu trabalhava como advogado e jornalista, então eu sei perfeitamente quem foi o Castelo Branco, quem foi o Costa e Silva, quem foi o Médici, quem foi o Carlos Lacerda. Eu sei perfeitamente de tudo que aconteceu naquela época, do que foi. Parece que o Humberto, afinal, vai entrar. Então ficam essas pessoas querendo vir com essa história. E eu sei perfeitamente também. Nossa, o Humberto está com problemas hoje. E eu sei Ó, perfeitamente que lá agora vem ele vai ele. entrar. E eu sei perfeitamente também que já naquela ocasião a esquadra dos Estados Unidos estava preparada para intervir no Brasil se o golpe não desse certo. Eles estavam apoiando o golpe. Entendeu? E Estavam apoiando o golpe. é exatamente isso que está hoje se desenrolando. Essa família Bolsonaro, o que eles estão querendo, no fundo, é a mesma coisa. Estão querendo arranjar um pretexto para vem aí as eleições presidenciais, se perderem as eleições presidenciais, vão dar como fazer o que o Donald Trump fez, né? O Donald Trump fez aquela tentativa de golpe de 6 de janeiro de 2021, depois em 8 de janeiro de 2023 tivemos os bolsonaristas imitando isso no Brasil. Eles estão preparando o terreno exatamente para isso que estava preparado para acontecer em 1964, não aconteceu. Então, quer dizer, não aconteceu porque o golpe deu certo, não aconteceu a intervenção militar. É só por isso, porque o golpe vingou, senão O golpe eles teriam vingou. participado ativamente. Agora o que eles estão querendo, eu acho isso realmente extraordinário. Extraordinário, porque é o New York Times que diz isso, não sou eu. Isso daqui é apenas uma desculpa. Aliás, diz aqui também que o Marco Rubio vai se encontrar nesse fim de semana
com o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, para discutir o assunto. Então vamos ver em que vai dar essa história, mas que isso está sendo preparado, está sendo preparado. Olha, essa questão que remete à nossa soberania, no ano passado, ela foi responsável por uma subida de popularidade do Lula, porque o Lula firmou uma posição contrária, e aí a população acordou: puxa, realmente, os caras estão querendo entregar o ouro ao bandido. É isso, eles querem submeter o Brasil aos Estados Unidos. Para quê? Com que vantagem para o Brasil? São os vendidos, né? Yeah. Agora, aconteceu uma história muito interessante também essa semana, que o plenário das Nações Unidas, da ONU, votou, por uma imensa maioria, que a escravidão, o tráfico negreiro dos séculos passados, o envio de milhões de africanos para servirem como escravos no hemisfério ocidental, é o maior crime contra a humanidade. Muito bem, alguns países se abstiveram, o Brasil votou em favor. Agora, 3 países votaram contra, só 3 países votaram contra. Estados Unidos, Vejam, Argentina, e qual foi o terceiro? Israel. Israel. Estados Vejam Unidos, quem são os líderes desses pois é. 3 países. Donald Trump, Javier Milei e Benjamin Netanyahu. Quer dizer, Pois é, e só o Milley ainda não está junto nessa guerra que está arrastando o planeta para uma crise que a gente não precisava estar passando, né? Essa crise quem é que não está do junto? petróleo. O Trump e Israel, que estão Ah, arrastando o o Javier planeta para Milei. essa guerra infernal, que a cada hora um fala uma coisa, É, não evolui, é. não desevolui, enfim, é uma. Olha, eu estou ouvindo a voz do Humberto Borges. Está me ouvindo, Zé Inácio? Está nos ouvindo? Ah, Pois é, agora estamos ouvindo, mas não estamos te vendo, Humberto. Estamos com o pois seu é, som, mas não com a sua imagem. Mas pois é. você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo vocês perfeitamente, estou acompanhando, o programa está ótimo, cheio Então de diga aí, informações. então dê aí a sua opinião, mesmo que apareça apenas a letra H. A letra H. Bom, eu estou tentando aqui, Zé, porque Humberto, deve ter uma imagem com um tracinho para você clicar em cima. Vê se não tem por aí. a imagem Pra com você. tracinho para clicar em cima. Eu estou tentando, porque tá tudo aqui, olha. Quando eu clico, eu sou ótimo nesse negócio. Bom, de qualquer maneira, pessoal, vai Olha, falando que eu vou tentando, vai acabar aparecendo. você precisa de um assistente permanente É isso ao aí. seu lado. Eu preciso. Você não precisa de nada disso, Zé. Eu estou impressionado com a sua juventude e a sua capacidade de correr. Como é que foi a corrida, Zé? Não, a corrida, são 2 corridas, vão ser esse fim de semana. Amanhã é a de número 168 e no domingo vai ser a de número 169. E aí eu completo. Todas as cidades do estado de Connecticut, eu terei feito uma prova lá. Algumas de 5 quilômetros, outras de 8 quilômetros, mas terei corrido em todas elas. Então, vai ser uma coroação, né, Zé? Eu vou ser coroado rei, é o que eles chamam de rei. Agora acontece o seguinte, por falar nisso, amanhã, dia 29, dia 28 de março, está marcada uma grande, aliás, estão marcadas grandes demonstrações aqui nos Estados Unidos, do movimento chamado No Kings. É um movimento contra o Donald Trump, porque o Donald Trump se comporta como um rei, como um soberano, Ele um queria ser imperador. imperador, né? Então amanhã vamos ter demonstrações no país inteiro. Depois eu darei conta disso, darei conta das corridas que eu fiz e também do sucesso, que eu tenho certeza que vai acontecer, do sucesso dessas demonstrações contra o Donald Trump. Os Estados Unidos, eu estou com medo aqui que o nosso tempo acabe, os Estados Unidos, Humberto e Celina, estão mergulhados no caos, porque há um fechamento parcial do governo dos Estados Unidos, o Departamento de Homeland Security, o Departamento de Segurança Doméstica, ainda por causa daqueles episódios no estado de Minnesota, em que 2 pessoas, né, Morreram. a Renee Good e o Alex Pretty, foram assassinadas pelo ICE. Então, o Partido Democrático disse, não, nós vamos aprovar o orçamento desse departamento, mas não
dando dinheiro para o ICE, que é o Immigration and Customs Control, né? O departamento que luta com os imigrantes. E o Donald Trump exige que se dê dinheiro para o ICE. Né? Aliás, outro dia, tem uma reportagem, um verdadeiro escândalo. O antigo chefe da patrulha de fronteira, um idiota chamado Bovino, que é um verdadeiro bovino, o nome dele já diz tudo, né? O nome dele já diz tudo. Ele disse que a intenção dele era de deportar 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. Veja bem, a população dos Estados Unidos é de 343 milhões de pessoas. Um terço só. Eu li, quase um quarto, né? Menos do que um quarto, ou praticamente um quarto. Ele queria deportar praticamente um quarto da população dos Estados Unidos. Então, é o que eu falei, ia sobrar o Crazy Horse, o Sitting Bull, o Cochise e o Jerônimo. Né? O Jerônimo, o herói do sertão, dos antigos filmes de Hollywood. O que, aliás, seria muito justo, porque eles são os verdadeiros americanos, donos desse pedaço aqui, são os indígenas. Eles são os legítimos americanos. Né? Porque o Donald Trump é neto de um alemão pilantra, que era dono de um rendezvous no Canadá, eu já falei sobre isso. Né? A mulher dele também. Olha, dizem que a mulher do Donald Trump, a Melania, era imigrante ilegal, pelo seguinte... Eu, quando consegui o direito de residência permanente dos Estados Unidos, eu tive que provar que nenhum americano podia fazer o meu trabalho. Qual era o meu trabalho? Eu trabalhava numa empresa americana que transmitia para o Brasil em português. E era, aliás, o supervisor desse departamento. Então não tinha um americano que pudesse sentar lá no meu lugar e falar em português para o Brasil. Eu tive que provar que eu tinha direito a esse emprego porque um americano não podia fazer o emprego no meu lugar. Agora, a Melania Trump, ela veio para os Estados Unidos como modelo de desfilar. Então, qualquer americana com boa aparência pode ser modelo. Sim. E ela, como modelo, não precisa abrir a boca para dizer água vai. Então diziam que ela era imigrante ilegal, depois casou-se com o Donald Trump, e aí trouxe o pai, a mãe, tal, a família. Tal. Muito bem, hoje é casada com o Donald Trump, palmas para ela. Zé, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Que maravilha! Então, acabamos de inaugurar, senhoras e senhores, acabamos de inaugurar no Yes Nós Temos Banana, o repórter invisível. O repórter invisível acaba de entrar no ar. Eu estava aqui ouvindo o programa. Aliás, eu só estou entrando para dizer que estou tentando entrar porque vocês estão fazendo um programa sensacional. Olha, Roberto, diga aí o que você acha se esse petroleiro russo, o Anatoly Golodkin, vai ou não conseguir chegar a Cuba levando petróleo, porque eu já mostrei aqui, inclusive, vou mostrar de novo. O New York Times está dizendo aqui, as pessoas estão morrendo em Cuba porque não tem energia elétrica. E os Estados Unidos, o governo Donald Trump, estão fazendo um bloqueio a Cuba. Ontem chegou a Cuba uma flotilha dos pequenos países da América Central, os latinos, né? os cucarachos estão se unindo para tentar ajudar Cuba, que não tem dinheiro para comprar uma velinha, não tem dinheiro para comprar uma vela. Não, o problema não é não ter dinheiro. Poderia até comprar a crédito, ou poderia até receber de graça. O problema é que o governo Donald Trump não deixa os petroleiros chegarem a Cuba levando petróleo para o fornecimento de energia elétrica. Esse é o problema. Mas esse vai chegar, porque o Donald Trump, no fundo, ele morre de medo da Rússia. Ele morre de medo da Rússia. Morre de medo da Rússia, tanto que não acabou a guerra na Ucrânia. Morre de medo da Rússia porque a Rússia é vizinha e aliada da China. Porque, exatamente, ele se borra de medo. O Trump é um dos maiores mitos da história americana. Ele sempre se coloca como protagonista em todos os aspectos, pois ele é o maior cagão da história americana. O petroleiro vai chegar lá, sim. Hein, Celina? Ele é o antimito. Exatamente. E o problema da guerra no Irã continua, né?
porque a situação aqui está complicada. O Está negócio foi se complicado no arrastando. planeta, está todo mundo se ferrando com essa É coisa dessa uma guerra crise aqui. econômica Rogério, mundial. Uma crise Oi, econômica Celina. mundial. O Trump está vendo a hora que ele vai ter que botar tropas lá para tentar invadir o Irã fechou o Estreito de Hormuz, a situação tende a se agravar e estamos à beira de uma crise muito grande com esse maluco. Ele diz que a guerra vai acabar e ele manda um monte de tropas e, obviamente, os iranianos estão Vamos ver. desconfiando. Pessoal, Vão fazer o quê? Vamos ver o que vai eu tenho uma acontecer. novidade. Eu tenho uma novidade com 480 anos. Quando o repórter invisível ataca novamente. Tantanana. Muito bem. O primeiro depressa, cara que. Hein? depressa porque o tempo está acabando. O primeiro grande, vamos dizer, cara que tomou o Estreito de Hormuz foi um português. Era o vice-rei das Índias, né? O Portugal foi o primeiro Primeiro senhor. país europeu a chegar na Índia. Afonso de Albuquerque. A Índia, o Japão e a China. O vice-rei da Índia, Afonso de Albuquerque. Vice-rei de Portugal. Exatamente, não, vice-rei da Índia. Ele foi na Índia, ele tomou Goa, ele foi vice-rei da Índia. E ele percebeu que Hormuz era a garganta do mundo. Ele tomou e fez um forte português ali onde hoje é o Estreito de Hormuz. Olha, essa história é interessantíssima, tem desdobramentos, inclusive com a família real britânica. Vamos deixar isso para a próxima semana, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Pois é, o repórter invisível. É isso aí. Desculpa. Um abraço antes que a gente saia do ar rapidamente aqui e abruptamente. Até a próxima sexta-feira. Bom fim de semana aí para todo mundo. Vocês também. Um abraço, pessoal. Tá, Desculpa tchau. o mau jeito. Tchau.